Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, né, que Ele tem nos dado, estar na sua presença. Quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os papais presentes aqui. Infelizmente eu não tenho mais meu pai, mas eu tenho o Pai Celestial. Temos também o nosso líder aqui, o nosso pastor, que é o nosso pai espiritual. E eu quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos vocês que estão aqui essa noite. Não é fácil estar aqui à frente para ministrar uma palavra, uma responsabilidade muito grande para os pais. Mas quando nós somos chamados pelo Senhor, nós não podemos nos acomodar, né, irmãos? Precisamos falar o que o Senhor tem colocado em nossos corações. E eu tive uma semana tão conturbada e com tantas dificuldades assim, para encontrar, com tantas dúvidas, para encontrar algo para trazer para vocês da parte do Senhor essa noite. E eu confesso a vocês que até hoje eu tinha tanta coisa e dessa madrugada para cá mudou completamente o que eu iria falar. Então eu creio que é algo da parte do Senhor. E peço oração a meu favor. É a primeira vez que eu trago uma palavra em um culto de domingo, mas eu quero dizer que o Senhor tem nos sustentado em suas mãos. E é o Senhor que capacita, e é o Senhor que nos dá, é o Senhor que fala através dos nossos lábios, quando queremos ouvir sua voz. E nessa noite, eu quero falar algo da parte do Senhor que Ele tem colocado em meu coração para vocês, para todos nós que estamos aqui, mas em especial aos homens, né? Não necessariamente só os pais, né? Mas homens. E eu gostaria de ler em Josué, no capítulo 24, e o versículo 15, que diz assim. Podem acompanhar se vocês quiserem. Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje onde a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nessa noite, eu gostaria de dar alguns exemplos da Bíblia de alguns pais. E gostaria de colocar um tema, né, na minha mensagem, que é uma pergunta a vocês. Qual o legado que vocês querem deixar? Qual o legado que você quer deixar para a sua geração? Qual o legado que você quer deixar para a geração futura que vai falar assim: meu pai fazia isso, meu avô, meu bisavô era isso, o nome dele era esse, e ele fazia, agia de tal maneira. Nessa noite eu quero que vocês se façam essa pergunta. Se vocês já colocaram em seu coração qual é o legado que vocês querem deixar para os seus filhos, para os seus netos e bisnetos. Porque essa é uma responsabilidade que o Senhor tem colocado em nossas mãos, tem colocado em suas mãos. E eu trouxe aqui esse texto de Josué, porque Josué é o exemplo de líder, né? Ele é o exemplo de líder, o exemplo de homem, né? Com várias características. Ele é forte, corajoso, prudente, fiel a Deus, né? Ele se manteve puro. Quantas e quantas coisas o povo de Israel passou desde o cativeiro, né? E quando foram aí libertos por Moisés. Mas nós vemos o comportamento de Josué. E ele é o homem que nós temos como exemplo para dentro da casa de ser um líder. Esse papel de cabeça, Paulo ele fala lá nas cartas aos Efésios, né? Que esse papel, em Efésios capítulo 5, porque o marido é o cabeça da mulher, né? Como Cristo, o cabeça da igreja. Em todos os órgãos, nós temos alguém que lidera, que é o cabeça. E na nossa casa, Deus deu esse papel para o homem, né? E o homem como cabeça da sua casa, o Senhor lhe deu um papel que é de suma importância, que é de sacerdote.
o primeiro papel. Na verdade, o homem ele é sacerdote, ele tem que ser profeta, ele tem que ser protetor e provedor do seu lar, né? E aí muitas vezes nós estamos vivendo em um contexto da sociedade onde o homem tem esquecido do seu papel, ou não tem feito o seu papel da maneira que a Bíblia nos ensina. Estou falando para homens que conhecem a palavra do Senhor, que acreditam aqui na palavra, né? Que são guiados por ela para guiar suas casas. Então, como sacerdote, qual é o papel de um sacerdote no lar? O sacerdote ele fazia o que, irmãos? Ele levava as coisas do povo até o Senhor, né? Ele levava oferta, fazia sacrifícios pelo povo e levava até o Senhor. Ele era o mediador ali entre o povo e Deus, mas ele tinha a responsabilidade de levar o povo até o Senhor, né? O que passava ali. Então, quantas e quantas vezes nós temos visto dentro das nossas próprias casas os homens terceirizando esse papel para suas mulheres? Você é líder espiritual na sua casa e esse papel o Senhor colocou na sua mão como sacerdote. E aí nós vivemos hoje em uma sociedade onde famílias estão sendo destruídas. O inimigo ele tem entrado fortemente em famílias e às vezes nós não percebemos a raiz do problema. Será que vocês têm sido sacerdotes nas casas de vocês? Será que vocês têm feito esse papel? Será que as futuras gerações, como é o tema dessa mensagem, vão dizer assim: meu pai, o meu avô, ele agiu dessa forma porque ele aprendeu com o Senhor e repassou? Como exemplo disso, nós temos Jó. Lá no início, primeiro capítulo do livro de Jó, nós vemos ali no versículo 5, Jó, no versículo 4, diz que os filhos dele faziam banquete, né? Se confraternizavam, faziam festa. E no versículo 5 nós vamos ver que Jó, ele fazia pelas madrugadas, levantava e fazia holocausto, ele se purificava, levava a Deus os seus filhos. Ele orava, ele pagava o preço, ele levava os seus filhos, levava as causas, por uma causa que os seus filhos tivessem pecado. Ele fazia sacrifício pelos seus filhos. Esse é o papel de um sacerdote, de um homem de Deus, de sacrificar pela sua família, né? Pelos seus filhos. Quantos de vocês têm sacrificado pelos seus filhos? Vivemos dias difíceis, vivemos dias, irmãos, que o inimigo não brinca de ser inimigo. E por isso precisamos estar ali, buscando ao Senhor, orando pelas nossas casas, não é isso? E esse papel é um papel que precisa partir de vocês, pais. Precisa partir de vocês, homens que o Senhor levantou, para que vocês possam pagar o preço pelas suas famílias. Esse papel, Jó, ele demonstra muito bem fazendo isso pelos seus filhos. E nós temos também o papel de um profeta. E o profeta fazia o quê? O profeta, ele trazia as coisas. Deus falava com o profeta, e o profeta trazia as coisas de Deus e passava para o povo. E assim é o homem de Deus. Ele aprende as coisas de Deus e ensina a sua casa. Ele pega as coisas que o Senhor tem trazido para ele e ensina os seus filhos. Passa para suas esposas. Não que a esposa não tenha esse papel também na sua casa, mas estamos falando de homens desse papel que muitas vezes tem fugido, porque vocês estão aí, os homens estão na sua casa. Uma coisa é uma casa onde o homem partiu ou não está mais, deixou a sua mulher. Mas hoje, nós que possamos pensar, os homens que estão na sua casa, qual é o papel que eu tenho desenvolvido? Eu sou liderança, eu sou cabeça. Cristo ele fala que ele é a cabeça da igreja, e assim o homem é a cabeça da sua casa. E ele tem esse papel de líder, ele tem que exercer, ele não pode terceirizar em momento algum. Espiritualmente, na liderança, né? Como nós vimos que Josué era forte, um homem vindo corajoso. Nós precisamos ser assim, os homens precisam ser assim. Estamos vivendo dias em que os homens eles delegam as suas tarefas, e muitas vezes nós vemos muitas mulheres fazendo coisas assim que são extraordinárias em os homens aqui. Não porque eles não têm capacidade, porque existe uma acomodação
muitas vezes isso aqui não é para acontecer no meio do povo do Senhor. Nós estamos falando com pessoas que conhecem a Deus, que são de famílias que vieram aprendendo ali. Nós não podemos deixar um legado de fraqueza, um legado de vergonha. Então, eu queria dar um exemplo aqui, irmãos, de um homem que foi maravilhoso, que foi um rei que foi muito, assim, que agradou muito o coração do Senhor. E a história dele está no segundo livro de Reis, né? E esse rei foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele era filho de Acais, e Acais foi um péssimo rei. Mas o rei Ezequias chega ali e ele faz completamente diferente do que o pai dele fez. Ele agrada o coração do Senhor. A Bíblia diz que ele restaura altares, que ele faz coisas maravilhosas, e isso agrada o coração de Deus. E quando no capítulo 20 do segundo Reis, Deus usa Isaías para ir lá e falar com Ezequias, que ele está doente, né? E ele falou assim: olha, vai lá e fala que o dia dele estão contados, ele vai morrer. E a Bíblia diz que quando Isaías sai, ele se curva para a parede e começa a chorar. E ele começa a lembrar dos bem-feitos dele, porque ele tinha sido um bom rei para Deus. E Deus ali, quando Ezequias está chorando, clamando, Deus ouve a oração. A Bíblia diz que Isaías estava no pátio ainda. Estava no pátio ali do palácio, certamente. E Deus fala para ele voltar e falar de novo com o rei Ezequias. Então, o rei Ezequias, Isaías volta e fala que Deus ia acrescentar 15 anos mais na vida dele. Todo mundo conhece essa história. E aí, Deus dá esses 15 anos para Ezequias. E Ezequias continua, né? Agradece a Deus, faz uma prova lá e fica. Mas nós vamos ver que o rei Ezequias, o filho dele, que reinou depois dele, foi o pior rei de Israel. Tudo isso porque ele não prestou atenção em uma palavra que o Senhor falou para ele. O Senhor falou para ele quando ele adoeceu: olha, vai e conserta a tua casa. Pode ler, está lá em 2 Reis, capítulo 20. Lembra só, coloca a sua casa em ordem. Deus fala com Isaías: coloca a sua casa em ordem, porque você vai adoecer e vai morrer. Ele chora, Deus dá mais 15 anos de vida. E ele esqueceu de colocar a sua casa em ordem durante esse período que ele viveu com saúde. Porque Manassés, quando Ezequias morre, Manassés começa a reinar com 12 anos. Ou seja, Manassés nasceu nesse período, no período de bênção, né? No período que Deus aumentou os anos de Isaías, de Ezequias. E a Bíblia vai falar que Manassés foi um rei mau, um rei que fez coisas perversas diante do Senhor. Ele coloca as imagens no altar, ele volta os cultos para Baal, tudo que abominava o coração de Deus ele fez, né? E por quê? Porque o pai tinha esquecido de colocar a casa em ordem. Mas só que lá em Isaías e no segundo Reis ainda, depois que Deus fala e dá dias a mais a Ezequias, é bem interessante, porque o rei da Babilônia manda, né, presentes, manda uma carta para Ezequias, e porque sabia que ele estava doente, tinha ficado bom. E aí o rei recebe esses presentes e ele abre a casa dele, abre o palácio e mostra as armas, mostra toda a riqueza para o rei da Babilônia. E isso daqui não agradou a Deus, porque em nenhum momento ele exaltou a Deus pelos anos de cura, né? Ele está sendo um pouquinho eu querendo, de certa forma, mostrando o seu poder, né? Então aí a Bíblia diz que tem um dizer que diz que não é a avareza, esqueci da palavra agora, mas ele agiu de uma forma ali que ele não teve de uma forma que desagradou a Deus, né? Ele foi soberbo, né? Orgulhoso, e mostrou tudo que
destruído, como se não fosse algo de Deus. E aí Isaías volta e fala de novo com ele. Deus manda Isaías falar de novo com o rei Ezequias. E interessante, quando Isaías fala que Deus não se agrada dele ter mostrado, quando Isaías fala que Deus não se agrada, né, dele ter mostrado a sua casa, tudo para ali o rei da Babilônia, ele diz assim, no capítulo no versículo 20, no capítulo 19, Ezequiel diz, e não, na parte B, diz assim, e não haverá, pois, em meu dia as paz e verdade. Então, Isaías fala para ele que Deus não se agradou dele ter mostrado tudo que ele tinha, mas ele está preocupado apenas com o dia dele. Então ele fala assim, não haverá, pois, em meu dia as paz e verdade. Se no dia dele existiria a paz e a verdade, ele não estava preocupando com as futuras gerações. Então, por isso que quando o filho dele reina, Manassés, é o pior rei que existe ali. É o rei que vai fazer tudo que desagrada ao Senhor, por conta de um pai que em nenhum momento pensou na sua geração, não colocou a sua casa em ordem quando Deus mandou. E essa é uma cobrança que o Senhor tem feito para nós, tem feito para mim, porque eu sou responsável também pelo meu lado, tem feito para você. Que possamos colocar a nossa casa em ordem para que os nossos filhos vejam, porque isso vai frutificar em nossos netos e nas suas famílias. E aí, nós temos também um outro exemplo de um rei que foi segundo o coração de Deus. Todos vocês conhecem a história dele, que foi Davi. Esse rei, ele era um rei que tinha o peito cheio de medalha. Quantas e quantas lutas, quando a gente vê lá em 2 Samuel, a gente vê a história de Davi, e quão grande foi o reinado do rei Davi. Um reinado, irmãos, de grandes conquistas. A Bíblia diz que ele reforma o templo, que ele traz a arca da aliança. Os salmos de Davi são uma coisa mais linda, mas ele foi um fracasso de pai na sua casa. E isso daqui é um exemplo para que nós, se esses grandes homens, segundo o coração de Deus, eles caíram, eles fracassaram, isso é uma alerta para nós, para essa igreja. Então nós vemos aqui, e Davi, eu anotei algumas coisas aqui que eu fiquei, meu Deus, como assim? Um homem que Deus levantou, que Deus deu grandes vitórias, ali no capítulo, vai começando, a trajetória de Davi vai começando a decadência, eu digo no capítulo 11, né, de 2 Samuel, porque aí ele adultera. Ele peca contra o Senhor, ele peca contra a sua casa. E a Bíblia diz que a gente vai vendo ali todo esse percurso, esse trajeto de 2 Samuel, depois de 11. A gente vai vendo só decadência na família de Davi. Nós vemos que no capítulo 12, o profeta chega ainda com ele e fala, e na verdade Davi mesmo, ele dá a sua sentença, né? Porque o profeta fala, conta uma parábola, e ele diz que aquele homem tem que pagar 4 vezes. E aí nós vamos ver o que acontece na família de Davi. Davi tem a sua família destruída. O seu filho Absalão mata o filho Aminon, porque o filho Aminon estuprou Tamar, sua filha. Pense só numa desgraça, numa família. E aí eu fico pensando, quando eu vejo mais a história de Absalão, ele tinha um problema muito grande com seu pai. Porque ali, o irmão dele, Aminon, estupra sua irmã, e ele passa 2 anos. Passa 2 anos para poder matar Aminon. Nesse período de 2 anos, Davi não faz nada. E Davi está indo, ele é rei, ele governa, ele está conquistando externamente, mas a sua casa está sendo destruída. Quão é importante o nosso olhar para dentro das nossas casas. Melhor trabalho, coroa, honra, mérito nenhum justifica uma casa, um casamento falido. Então, eu fiquei impressionada porque eu vejo que ali todo o problema de Absalão é de um
e não chama os filhos, não faz nada. Primeiro, Aminon estupra sobre Tamar e o Davi não faz nada. Ele não repreende porque existia lei naquela época, ele não faz nada segundo a lei. Então Absalão guarda aquele rancor, guarda a mágoa e vai lá com 2 anos, ele faz tudo ali. Existe festa, embriaguez, para que aconteça a morte de Aminon e ele morre, o seu irmão mata. E aí, depois que Absalão mata, nós vemos que ele foge, né? Nesse período seria normal o pai chamar o filho para ter uma conversa, né? Mas chamou, poderia chamar aí Absalão. Mas o que acontece? Davi não chama. Davi não chama Absalão para uma conversa aí passam mais de 3 anos. Quer dizer então que já tem muitos anos ali acontecendo tudo dentro da sua casa e ele não chama. Então como é que eu posso falar? É um despertamento para nós. O homem segundo o coração de Deus, com grandes batalhas ali conquistadas, com tantas medalhas em seu peito, a sua casa está toda se destruindo e ele não consegue fazer nada, porque muitas vezes os nossos olhos estão ali vedados, porque às vezes nós falamos tanto ali para fora, ensinamos tanto. Quantas e quantas coisas? Eu já vi uma tia minha que é professora e disse que ela consegue educar 22 em uma sala e ela não conseguia lidar com a sua filha. Isso é muito sério, irmãos, porque dentro dos muros nós somos muito desvalorizados, né? Geralmente dizem que o profeta não faz efeito na sua casa. Nós precisamos buscar isso no Senhor. Aonde está? Onde eu posso melhorar, né? Então, a vida de Davi é uma vida de grandes conquistas, mas a sua família ela foi destruída. E aí nós vemos ali muitas coisas que acontecem hoje dentro das famílias. O pai fica sem falar com o filho tantos anos, rancor, falta de diálogo, falta de chamar o seu filho para resolver problemas. Quantos e quantos problemas nós colocamos debaixo do tapete e achamos que ele não está ali, mas ele está. E ele vai vir à tona. E isso é uma responsabilidade nossa, sua, né? Como pai. E nós precisamos nos levantar nesse tempo. Nós temos outro exemplo bem rápido aqui de Samuel. Samuel ele tinha 2 funções espiritual. Ele era profeta e ele era sacerdote. E ele tinha uma outra profissão secular, ele era juiz, uma profissão política. Ali ele tinha saber, ele conhecia muito, era um homem segundo o coração de Deus, ele era um milagre de Ana, né? Ele foi o primeiro juiz de Israel. Quanto a Maria, e nós vemos que toda a sua vida foi uma vida pautada segundo o coração de Deus. Mas os seus filhos não fizeram a mesma coisa que ele. E eu fico pensando assim, eu disse, meu Deus, será que Samuel não aprendeu com Eli? Que Eli, por conta de não acertar a sua casa, morre junto com seus filhos. Ele foi criado ali e aprendeu. Mas só que Samuel, ele unge os seus filhos, né? Ele unge os seus filhos para ser juiz. Ele constitui, né? E os seus filhos, eles fazem o contrário de Samuel. E é por isso que o povo chama Samuel e diz que eles querem um rei, né? Nesse período. E rejeitam Deus, porque eles não confiavam nos filhos de Samuel. E aí é um exemplo que não podemos levar. Esses exemplos que eu estou dando aqui, desses reis, desses homens, são homens de Deus. Eu estou falando de homens que fizeram coisas maravilhosas, extraordinárias. E nós, meros mortais, né? O que estamos fazendo para que a nossa casa, para que a nossa geração testifique coisas maravilhosas ao nosso respeito? E nessa noite eu queria falar aqui de algo que nós precisamos plantar agora, na infância, né? Nós precisamos buscar, Senhor, eu estou fazendo, eu estou te agradando, da maneira que eu estou fazendo, está agradando o teu coração, nesse caminho aqui, qual é o futuro? Porque nós sabemos que o dia do amanhã não nos pertence, mas enquanto estivermos aqui, temos uma grande responsabilidade. Então, tem uma escritora, né, Lia Luft, ela fala no livro dela, Perdas e Ganhos,
ela tem uma frase que é muito pertinente aqui. A infância é o chão que pisamos a vida inteira. A hora é agora. A infância é o chão, ou seja, a infância é o solo que nós vamos pisar. Qual é o sustento que seus filhos têm? De que forma vocês estão edificando a casa para que eles possam caminhar enquanto grande? É agora, é na infância. Isso aqui é uma responsabilidade muito grande, irmãos, para nós que conhecemos a Deus. Quantas e quantas batalhas espirituais temos que travar para que a nossa casa possa continuar em ordem e agradando a Deus? Então, nós precisamos olhar para isso e ver, será que estamos agradando? Será que dessa maneira, será que vamos fazer discípulos com as nossas atitudes? Nós precisamos, sim, a cada dia pensar sobre todas essas coisas, porque isso aqui é uma responsabilidade dada a você. E estamos falando hoje de homens, né? Homens que vão dirigir as suas casas, homens que dirigem, que já têm filhos, que ainda têm filho pequeno, e mulheres também que muitas vezes têm colocado essa responsabilidade em cima dos teus ombros. Mas para os pais que estão aqui, para os homens que estão aqui, eu quero dizer que essa responsabilidade é sua. Não terceirize essa responsabilidade de homem, de Deus, de líder, de sacerdote, de profeta. E nós vamos ver também aqui, irmãos, Noé, que é um exemplo que ele perde o mundo, mas ele ganha a sua família. Ele salva a sua família. E que maravilhoso, né, o que Noé faz. Ele nos mostra algo que é os dois títulos que eu dei, que é proteção. Ele dá proteção à sua família ali. Quando ele põe a sua família, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, fala assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu, e para a sua salvação da sua família, prepara a arca. Então, das coisas que ainda não se via, ele creu. É pela fé. Nós precisamos ver o que estamos vivendo, precisamos fazer uma comparação e ver esses exemplos aqui e temer, ou seja, a confiar, acreditar, ter medo dessas coisas para que elas não venham a acontecer. Então Noé, ele é um exemplo. Por quê? Porque ele salva a sua família. Não ficou ninguém de Noé fora da arca. E é assim que o Senhor quer. Um dia Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. E de que forma nós vamos apresentar o que ele entregou a nós? De que forma você, pai, que está aqui essa noite, vai apresentar os seus frutos para o Senhor? A sua geração. De que forma? Nós precisamos pensar nisso. Essa responsabilidade não pode ser passada. Essa responsabilidade nós precisamos colocar sobre os nossos ombros. Principalmente aos pais que têm filhos ainda pequenos, que ainda acreditam em você, que ainda lhe têm como herói. Nós sabemos das fases da criança, né? Vão passando de fase, entendeu? Os teóricos, né, falam das fases cognitivas da criança, e quando a criança chega aos 12 anos, ela começa a ter as certezas dela, né? E aí já começa a ter, já é o suficiente, já começa a tirar o pai de tempo, né? Vamos dizer assim. Então nós precisamos, enquanto elas estão nas fases menores, colocar Deus, colocar essa palavra, edificar a casa dela sobre a rocha que é Jesus, para que ninguém venha tirar ela dos caminhos do Senhor, para que nenhuma doutrina vã, para que nada, vemos tempos onde tantas e quantas doutrinas falsas estão sendo pregadas, até colocadas como palavra de Deus. Mas essa aqui que é a palavra do Senhor, ela não vai ser distorcida, irmãos. E nós sabemos de que forma nós estamos trabalhando para deixar os nossos filhos. Então, possamos pegar o exemplo de Noé, né? Que a sua família, ela não perece, porque ele foi protetor. Ele ali como homem falou de Deus. Não é que nós deixamos de deixar as nossas congregações, deixar as nossas afazeres na igreja. Ele falou, mas ele priorizou ali, ele pegou e salvou a sua família. Nós precisamos colocar em nossos corações a responsabilidade de
um dia nos encontrar com o Senhor, com aquilo que Ele tem nos dado. A palavra dele diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Então, de que forma você está tratando? De que forma você está colocando? De que forma você está sacrificando pelo seu filho? Está orando, está ensinando essa palavra. A Bíblia diz que cria o teu filho, ensina no caminho, que até quando ele cresça não vai se desviar. Não é mandar, não é só trazer, é ensinar. É colocar diariamente as coisas de Deus na mente dos nossos filhos, para que o inimigo não venha, para que ele venha ser uma terra fértil, não entre os espinhos, né? Aonde os espinhos vão sufocar, que são quantas e quantas mensagens malignas nossos filhos não escutam na escola, nas universidades, entendeu? Não é pecado sonhar e ter uma profissão grandiosa, mas que possamos sonhar antes de qualquer coisa, que os nossos filhos conheçam a Deus, para que ninguém tire ele do caminho. Então, o papel do homem de provedor, né? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 29, diz assim, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta como o Senhor da igreja. Essa é uma tarefa também do homem, que não pode ser tirada. Essa tarefa de sustentar, de ser o homem da casa, de fazer. Muitas pessoas, muitas feministas dizem que não, pode sim, a mulher pode fazer. Quantas e quantas mulheres, mas os homens de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que possam colocar no seu coração que essa responsabilidade é sua. Então não deixe de ser o sacerdote do seu lar, não deixe de levar as coisas do seu lar para o Senhor. Não deixe de ser profeta em sua casa, não deixe de falar para a sua esposa, para os seus filhos do Senhor. Não deixe de ser o provedor, aquele que sustenta, não deixe de ser o protetor, aquele que ama a sua casa, assim como Cristo ama a igreja, e ele está aqui responsável por ela. É isso que Cristo nos ensina. Grandes homens de Deus, eles precisam agir dessa forma. Grandes homens de Deus, grandes pregadores, grandes histórias nós vemos que fizeram coisas maravilhosas, grandes coisas, mas estão com seus lares falidos, porque em algum momento deixaram. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia no coração da que foi plantada. Então que possamos a cada dia plantar essa palavra no coração dos nossos filhos. Que vocês pais se levantem. Eu não sei como é que está a vida de vocês, eu não sei o que vocês têm planejado para os seus filhos, mas que a prioridade, que a premissa seja que eles conheçam a Deus, que eles estejam ali sendo alicerçados em terra boa, terra fértil, para que eles venham falar para os seus netos, e os seus netos venham falar para os seus bisnetos, que um dia existiu alguém que apresentou Jesus, que apresentou o Senhor na vida de cada um. É isso que nós estamos aqui. E eu gostaria de falar, né, de todos os pais, só aqui mencionar o nosso Pai Celestial. Ele é o Pai que ele está pronto para nos receber. A parábola do filho pródigo, ele nos mostra quão grande é o amor de Deus por nós. Existiu um filho que foi ali, pegou a sua parte da herança e ele foi. E existiu um outro que ficou na casa. E ali, a Bíblia diz que aquele filho foi e gastou tudo o que ele tinha no mundo, né? Tudo que seu pai tinha, que ele tinha construído. Mas chega uma hora que ele pega, cansado das coisas do mundo, ele diz assim: na casa do meu pai, até os animais se alimentam melhor. A Bíblia diz que ele sentiu o desejo de comer farelo, coisas de porco, para o alimento do porco. E a Bíblia diz que ele se levanta e vai até o seu pai. Jesus está falando aqui do nosso Pai Celestial, que ele está aqui nessa noite. Ele está aqui e ele está esperando por cada um de nós, para que nos acheguemos a ele. E a Bíblia diz que aquele filho volta e o pai está de braços abertos esperando. Então que não possamos estar na casa do Senhor como o filho mais velho, que tinha tudo, mas não sabia usufruir das casas do pai. Mas que possamos sim conhecer o quão grande é o poder do Senhor e honrar. Porque o filho mais novo não honrava, respeitava, mas ele não honrava o seu pai. Então que possamos honrar. Porque também ali em Efésios capítulo 5, antes, fala primeiro: filho, seja obediente
que possamos honrar e obedecer os nossos pais, né? O meu pai não conhecia Deus, mas ele nos ensinou coisas grandiosas. Ele tinha um papel dentro de casa, ele era líder. Ele ensinava aos meus irmãos que o homem não tinha que ter dinheiro, mas tinha que ter palavra. E ele sempre cumpriu a sua palavra. Então que possamos deixar um legado, meus irmãos, um legado para os nossos filhos, um legado que os nossos netos vão falar coisas maravilhosas ao nosso respeito. E que não possamos deixar o que o Senhor tem nos entregado. Porque nós vivemos em um tempo onde muito se tem deixado das coisas do Senhor. Muito se tem trocado a primazia do Senhor por coisas que não vão trazer resultado. Mas que possamos criar nossos filhos no caminho do Senhor, no caminho que se deve andar. Para que até quando eles cresçam, até os nossos filhos, até quando nós estivermos mais aqui, se o Senhor não estiver voltado, podemos ouvir coisas assim maravilhosas a nosso respeito. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. E quero dizer também que se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, alguém que por algum motivo tem deixado esse caminho, que nessa noite você tenha um encontro com o Senhor, tenha um encontro com o Pai Celestial, porque Ele está aqui, Ele está de braços abertos. Não importa por onde você andou, não importa que o inimigo às vezes tem colocado no seu coração para você se alimentar de coisas que nem agradam a Ele, mas o Senhor Ele está aqui com a sua misericórdia e com a sua graça para lhe abraçar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.